Olá a todos! Hoje vamos falar da lua cheia em Touro, que vai acontecer no dia 15 de novembro. Mas eu também quero falar aqui sobre tudo que rodeia essa lua cheia e que, particularmente, está trazendo um momento muito intenso e transformador para toda a coletividade, seja as pessoas de forma individual como coletivas, né? Para você ter uma ideia do que eu estou falando, essa lua cheia ela vai fazer uma conjunção vai acontecer em uma conjunção com o planeta Urano e também com a estrela fixa Algol. Mas o que eu acho que é mais importante até do que a lua cheia, porque a lua cheia na realidade é um gatilho, né? E esse gatilho vai ser acionado através da lua cheia em conjunção com Urano, em conjunção com essa estrela Algol, mas também lembrando que esse Urano ele já está fazendo há bastante tempo e que ainda vai perdurar para o próximo ano com muita força, que é uma configuração com os outros dois planetas transpessoais. Ou seja, os três planetas transpessoais estão fazendo uma configuração que é um triângulo, né? E esse triângulo está cada vez ficando mais forte. Só para vocês terem uma ideia, essa mesma configuração desses três planetas transpessoais aconteceu de uma forma muito parecida lá durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o Plutão, né, estava no signo oposto ao que ele está hoje. Ele estava saindo de Câncer e entrando em Leão. Hoje ele está saindo de Capricórnio e entrando em Aquário. O Netuno também estava no signo oposto. Ele estava em Virgem e agora está em Peixes. E Urano, que está no mesmo signo que ele estava naquela época. Então, tanto naquela época como agora, eles estavam fazendo efetivamente o que a gente chama de uma configuração fluida. É um trânsito, é um pequeno triângulo, tá? Mas tem muitas ressonâncias com esses acontecimentos anteriores, né? E então esse momento atual, ele é um momento, e nós já estamos sentindo isso, um momento de grandes transformações e que, por exemplo, lua cheia, lua nova, Marte, são gatilhos naturais em que os acontecimentos ocorrem de uma maneira mais espontânea. Então, nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aí, aguardem, né? Fiquem comigo depois da vinheta, tá bom? Olá, meu nome é Alex Sprins, sou astrólogo, professor de astrologia. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bom, antes que alguém se adiante e pense que irá acontecer aí a Terceira Guerra Mundial, pelo que eu falei anteriormente, antes da vinheta, né, eu já vou adiantando que isso não vai ocorrer, tá? Não vai acontecer porque a história ela não se repete dessa forma, né? Os trânsitos, eles são configurações que estão acontecendo muito parecidas com as daquela época, mas elas não são iguais, né? Por isso, a história não se repete da mesma forma. Mas isso também não quer dizer que esse momento ele não seja de grande impacto e de grande transformação. Afinal, nós estamos falando aqui dos três deuses das mudanças e das revoluções em nossas vidas pessoais e coletivas. Urano, Netuno e Plutão. São verdadeiramente esses grandes revolucionários, os grandes transformadores das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas religiões, das nossas ideologias, filosofias,
e de tudo que diz respeito ao nosso equilíbrio social, econômico, político e coletivo. Então, como vocês estão vendo aqui, eu coloquei até o mapa da lua cheia, né? A lua está aqui em Touro, em conjunção com Urano, oposta ao Sol, né? Porque sempre que a lua está cheia, nós temos uma oposição entre o Sol e a lua, então o Sol em Escorpião. E esse Urano, que está fazendo uma conjunção, não está aqui mostrado no mapa, mas está fazendo uma conjunção também com a estrela fixa Algol, depois nós vamos falar bastante sobre ela, e está fazendo também, então, um trígono com o Plutão e um sextil com o Netuno. Então essa configuração, que ela já está formada já há algum tempo, ela cada vez agora, a partir de 2025, principalmente, ela ganha ainda mais força e acaba se tornando ainda mais enfática nas suas situações. E por que eu falo isso? Né? Porque, embora esta conjunção, alguém pode dizer assim, mas Urano está fazendo um trígono com Plutão, está fazendo um sextil com Netuno, são configurações positivas, né? Sim, são configurações fluidas, né? Porque trata exatamente de sextis e trígono. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que esses três planetas, eles são planetas de transformação e de mudança. E que, no caso aqui, eles estão em grande sintonia. E essa sintonia, ela não desfavorece, mas ela favorece as mudanças em diversos campos pessoais e coletivos. Nós poderíamos até dizer, imaginar até, né, como se os três fortões, aqueles três colegas grandes que a gente tem na nossa escola, que todo mundo tem medo, que se juntassem, né, se tivesse unido numa equipe que se torna bem compenetrada, bem afinada, né, seja em todas essas ações, formando assim como se um conluio contra todos os demais, né? Então essa combinação, ela está afinada entre eles. E esse afinamento é que vai fazer com que eles causem mudanças, né, e transformações com grande facilidade e com grande intensidade. Então, muitas vezes não se iludam com os aspectos sendo positivos ou não, né? Então, esses grandes que estão afinados, eles estão fazendo aspectos desafiadores, sim. Com quem? Com os planetas pessoais, principalmente com a Lua, com o Marte, que está fazendo uma oposição com o Plutão. Então, estas configurações rápidas da Lua e de Marte é que formam os gatilhos. E esta lua cheia, ela é importante porque ela vai ser a última lua cheia, né? O Plutão está agora nos minutos derradeiros da sua saída de Capricórnio em direção a Aquário. Isso é muito significativo para nós e para a coletividade, né? Veja bem, a lua cheia, ela é uma lua iluminada pelo Sol, né? E ela é amplificada em suas emoções, e ela, com isso tudo também, com toda essa luminosidade, ela clareia tudo isso que está acontecendo. Urano, que está junto com ela, sempre foi um planeta, quando ativado, que traz consciência. Ele traz os relâmpagos dessa consciência, né? E ele ativa, por sua vez, então, todos os outros planetas transpessoais. Então é um momento assim de grande revelação, de tirar, de desvelar segredos, né? Ou então pode ser um momento realmente de uma ampliação da consciência como um todo. É um momento em que a gente pode se dar conta, né, muito mais fortemente
do que se passou, do que aconteceu aí nesses últimos dias e nesses últimos meses, né? Então é um momento mágico, é um momento realmente interessante, onde nós podemos ter a chance de começar a ver as coisas que nós não estávamos vendo adequadamente, ou então que nós não queríamos ver, né? Então agora a gente percebe isso de um modo claro, né? Todas essas consequências, todas essas decisões que foram tomadas, seja de forma individual ou de forma coletiva, né? Não só de um país, né, mas de um mundo todo. Por exemplo, as consequências, né, da eleição do Trump, né, eu diria a eleição de um bufão, né, talvez o último bufão eleito pelas energias capricornianas, né, talvez a última pegadinha de Plutão em Capricórnio, antes dele entrar no signo de Aquário. Tá? Então, estas decisões, esses acontecimentos, eles agora acabam tendo essa necessidade de se discutir, né, as consequências de todos esses atos. Da mesma forma, começa-se a discutir essa questão do regime 6x1 de trabalho aqui no Brasil, que é uma escravidão moderna, né, e que estabelece a classe trabalhadora mais desafortunada num um sistema quase que escravista, né? Então, isso acontece porque até então as forças do dinheiro, do capital, da matéria estavam exercendo esse poder muito grande e que agora começam a perder força e a deixar de existir. Tá? Então, as pessoas, inexoravelmente, isso está acontecendo. Portanto, a lua cheia em Touro, ela mexe, né, com essas questões do dinheiro. Ela mexe com essas questões de estabilidade, da segurança e com toda essa nossa vontade, muitas vezes, de manter todas aquelas estruturas que nós nos sentimos confortáveis e seguros. Mas essas estruturas, elas já estão mostrando, né, sinais de demência, né, e que serão, né, de certa forma, muito mexidas e muito mudadas. O touro, sendo um signo fixo, de terra, né, ele sempre vai buscar o conforto material, a estabilidade, mas a presença de Urano, e a presença de Urano já está em Touro desde 2018, né, está sempre desafiando essa zona de conforto. E isso, né, faz com que as coisas efetivamente precisem e tenham que ser mudadas. Mas aí, nós ainda temos aqui a influência da estrela Algol ainda no pedaço, né? E, para quem não sabe, a estrela Algol, ela é conhecida como a estrela da cabeça de Medusa. Então, ela está associada a uma intensidade emocional, um poder muito grande, a temas de transformação profunda. Tá? A estrela Algol, ela é uma estrela ligada a situações de crise, infelizmente ou felizmente, né? E é ao mesmo tempo, né, uma oportunidade que a gente tem de enfrentar esses nossos medos e de superar esses grandes obstáculos, né? Quando a Algol ela está destacada, como ela está agora, né, com essa lua cheia, né, é muito importante a gente buscar evitar situações desesperadas, situações impulsivas, situações que chegam ao ponto de serem destrutivas, porque senão nós podemos efetivamente perder a cabeça. Tá? Nós precisamos canalizar essa energia
para outro modo, para cura, para regeneração. Utilizar o sangue, né, da cabeça de Medusa para essas curas, né? Caso contrário, né, nós vamos vivenciar efetivamente momentos de grande violência, momentos em que nós vamos perder a cabeça, que pode ser de forma literal ou metafórica, tá? Então, esta lua cheia, apesar de ser um trânsito curto, né, a lua cheia exerce uma influência por um curto período, até ela se transformar em lua nova, mas ela é um gatilho. Ela dá início, né, a um portal muito grande de outras situações que elas já estão em curso e que agora, né, como eu falei, tem um gatilho aí, tá? E do que é esse gatilho? De que transformações nós estamos falando? Né? Situações que aparentemente parecem ser seguras, né? Nos campos das finanças, do trabalho, dos relacionamentos, mas que podem ser muito abaladas e podem revelar, né, o que realmente precisa de transformação. Então, nós temos que tomar esse cuidado aí com essas questões, né? As pessoas, elas podem sentir aí um forte desejo de se libertar de padrões limitantes, ou então de situações que já não se suporta mais, que são sufocantes. Então, assim, não é difícil da gente vivenciar aí momentos de novas revoluções, de novas revoltas contra o sistema existente, né? Essa questão das pessoas se rebelarem efetivamente. Eu acabo de vir agora de uma viagem da Espanha, né? E lá, a gente sabe, né, o rei, a família real, eles são idolatrados, eles são como são vistos como quase como deuses, tá? Mas isso não impediu que o rei fosse visitar lá a Valência e fosse ele e a família real escorraçado lá com barro, com palavras, porque o que aconteceu lá é que o povo não obteve o seu suporte, o apoio adequado, né? O sistema falhou nessa estruturação de dar esse suporte. Eu até sinto uma pena realmente que isso não tenha ocorrido na época em que aqui nós tivemos as enchentes, né? Porque aqui, diferentemente de lá, os líderes daqui eles acabaram premiados pelo seu desempenho pífio, né? E isso é uma verdade, tá? Mas aí também tem uma situação, porque esses governos todos que foram eleitos aí nos últimos minutos de Capricórnio, eles logo e logo vão sentir uma energia completamente diferente. Então, tudo isso que foi aí eleito nos últimos momentos dessa energia, dessa sombra da energia capricorniana, né, e que foi definido com base em valores que já estão sendo lentamente né, revogados, né, isso atua como se fosse assim um papel já rascunhado, assim, um papel que foi molhado e que precisa ser jogado fora. Então, esses novos governantes, eles vão logo logo sentir, né, os reveses, já nos primeiros meses dos mandatos, eles vão sentir esses reveses em função das necessidades, das novas necessidades que estão sendo exigidas deles. E se eles não mudarem as suas posturas, provavelmente eles vão sucumbir. Bom, mas voltando aqui à conjunção com o Algol, né, essa conjunção ela sugere a necessidade da gente enfrentar, né, estas emoções intensas e esses traumas reprimidos através da transformação dessa dor em poder. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né?
que fiquem mais tranquilos, porque nada do que está sendo definido vai ser estabelecido como definitivo. As mudanças estão ocorrendo num ritmo muito frenético e vão continuar a acontecer. Tá? Essa velocidade vai até aumentar. E aí, se eu olho para a cabeça da medusa, como se essa fosse a única saída possível, né? Provavelmente eu vou aqui me petrificar, vou me paralisar com relação a esse olhar, assim como acontece no mito na mitologia, né? Agora, então eu preciso usar, né, essa energia de Urano que favorece ideias brilhantes, que favorece insights. Eu preciso usar essa energia para poder resolver esses problemas, né, que são antigos, de uma maneira inovadora, de uma maneira mais progressista, mais criativa. Eu não posso vir com soluções que são antigas, que são soluções já, né, retrógradas. Então, aqui eu queria deixar algumas dicas de como é que eu vou navegar nesta lua cheia, né, de 15 de novembro. Primeiro ponto é manter a calma, né? A energia que é imprevisível de Urano, a intensidade dessa estrela Algol, né? Tudo isso vai trazer muita turbulência emocional. Então, respira fundo, aperta o cinto, não adianta tentar reagir de maneira impulsiva, só vai quebrar a cara, né? Então, use esse momento para taurinamente avaliar as situações, observar para ver em que direção as coisas estão indo, conectar o corpo com questões da terra, fazer atividades ao ar livre, fazer exercícios ao ar livre, caminhar com a natureza, meditar, porque isso vai ajudar a equilibrar as emoções e trazer soluções mais adequadas e equilibradas. Tá? Então, outro ponto é o seguinte: as mudanças são inexoráveis. Então, abraça a mudança. Tá? Em vez de ficar resistindo a essas transformações, usa essa energia de forma positiva. Né? Usa essa energia para fazer os ajustes significativos em sua vida. Busque utilizar essa energia para testar algo novo. Né? Precisa entender que as coisas estão mudando. E não pode, assim, se desesperar com essas vitórias de pirro que muitos aí estão tendo. Porque isso não vai colar. A sociedade, a coletividade, elas estão mudando, mas elas também estão se ajustando aos novos tempos. E isso faz com que haja muitas viradas de jogo. O importante é que você esteja atento a isso, esteja flexível para mudar e esteja também disposto a exercer essas ideias novas. Então, evita conflitos desnecessários. O algol ele pode efetivamente ampliar essas tensões que não servem para muita coisa. Né? Eu sempre digo, escolhe as batalhas que você gostaria de lutar. Né? Escolha com sabedoria estas batalhas e evite desperdiçar energia que depois vai ser tão importante para você. Outra dica seria de cultivar efetivamente a criatividade. Usa a energia de Urano para explorar novas ideias. Vai ler um livro, agora é a Feira do Livro. Pô, tem tanto livro bacana. Não seja aqueles que querem proibir livros, querem queimar livros. Os livros trazem soluções inovadoras. Os livros não são retrógrados. Né? Retrógrados são as mentes das pessoas. Abra sua mente, não seja retrógrado. Né? A lua cheia ela vai oferecer uma oportunidade poderosa
para esse crescimento, para essa libertação, tá? Embora tudo isso seja muito intenso, tá? Pode ser um momento assim extremamente transformador e de ampliação da consciência. Então, se tu ainda tiver dúvida, se tu ainda tiver dificuldade, tá? E quer explorar ainda mais como é que essas energias podem te ajudar ou como é que elas vão te afetar, eu sugiro, faça um mapa pessoal, né, com um astrólogo da tua confiança, com um profissional que seja habilitado, e busque essa ajuda, busque outras opiniões para superar essas mudanças e todas essas crises que estão acontecendo de uma forma positiva, que a gente possa utilizar isso como uma oportunidade e não como um fator de desespero, tá bom? Eu espero ter ajudado aqui e deixo para vocês aí o meu abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Abraço, tchau, tchau.